Boa noite, pessoal, tudo bem? Então, vamos para a nossa segunda aula de Direito Constitucional. Como eu falei para vocês na primeira aula, é muito importante a leitura da Constituição Federal e não só da Constituição. Eu enviei arquivo para vocês com as leis e o artigo exato, né, o texto da lei que caíram, os artigos que caíram na última prova do Tribunal de Justiça. Eu imagino que não vai ter muita mudança, por isso que nós estamos estudando baseado no último edital, para quando sair esse edital, vocês já estarem preparados. É muito importante a leitura, que vocês façam essa leitura, que vocês entendam, porque o Tribunal de Justiça, ele cobra exatamente o texto da lei. Pode ser que tenha alguma novidade nesse novo edital, mas se seguir os últimos, é exatamente o que está escrito na lei, tá? Então, por isso, a gente tem que estar afiado com a letra da lei. Além da aula, o ideal é que vocês tirem um tempo para todo dia ler a Constituição Federal, o Código de Processo Civil, o Código Penal e todas as outras leis que vão cair, que foi a que eu mandei no e-mail de vocês. Criem intimidade com essas leis, vão lendo, anotando as dúvidas, anotando as palavras diferentes, porque realmente é o que cai. Agora, eu queria dar algumas dicas para vocês de como fazer esse estudo da lei, de todas as leis que eu mandei para vocês. Eu acho importante grifar. Eu costumo fazer assim no meu estudo. A regra, eu grifo de amarelo. Eu acho importante, às vezes, grifar uma palavra, para quando você for fazer uma revisão rápida daqueles artigos de lei, antes de entrar na sua prova, você vai bater o olho no que está grifado, para você reavivar a sua memória. Então, eu grifo de amarelo, o que é, vamos dizer assim, o tema principal, o assunto que está falando naquele artigo. Palavras específicas que caem bastante em prova, eu também grifo, mas aí de outra cor, porque não é o assunto daquele artigo, é uma palavra que mostra que aquilo lá é importante, que eu vou falar para vocês quais são essas palavras. E por último, uma terceira cor, eu grifo as exceções, porque cai muito exceção. Então, toda vez que vocês verem assim, isto funciona da seguinte forma, salvo se funcionar de outra forma. Exceto, isso são exceções, e exceções caem bastante em prova também. Outra coisa que cai bastante em prova, que eu dou uma dica para vocês, são números. E a gente, infelizmente, tem que decorar. Então, toda vez que tiver um número, por exemplo, as emendas constitucionais, elas serão para serem aprovadas, precisam de 3/5 dos votos em cada casa, em 2 turnos, tem bastante número aí. Então, o que vocês fazem? O que eu faria se fosse vocês? Eu teria um caderninho para números. Quando vocês verem artigos da Constituição, do Código de Processo Civil, que fala um número que você precisa decorar, anota, escreve aquele artigo, para você sempre bater o olho naquele caderno, ou assim, na véspera da prova, um dia antes, na semana antes, dá uma lida naquele caderninho com os números, para eles estarem frescos na sua memória, porque o examinador vai fazer assim, por exemplo, são 3/5 a, o quórum necessário para a votação das emendas constitucionais. Ele vai lá e vai colocar assim, 2/3, ou 4/5, ou 1/5, para tentar te confundir. E então o ideal é vocês terem também bem memorizado os números que as leis trazem. Certo? Mas vamos lá, nós estamos estudando a Constituição Federal, que, como eu falei para vocês, é o diploma normativo superior, existe a hierarquia da Constituição, a lei nunca vai poder contrariar a Constituição Federal. Nós estudamos já os 5 primeiros incisos que eu falei para vocês estão vendo aqui na minha tela, que a primeira parte aqui do artigo, que vem o número dele, chama caput. Caput se escreve assim, ó, caput, significa cabeça, tá? Então, é a cabeça do artigo, o início do artigo, a parte principal do artigo. Os números romanos são os incisos, certo? Então, nós estudamos os 5 primeiros incisos, viemos até aqui do direito de resposta. Dei um exemplo para vocês aqui de como eu grifaria. Eu grifaria aqui que a palavra iguais, que a gente lembra do princípio da igualdade ou da isonomia, que eu pedi para vocês anotarem.
Aqui no segundo, eu colocaria grifada a palavra ninguém, que tudo que é muito generaliza no direito é raro, então é bom a gente anotar. Por exemplo, ninguém, ou então sempre, todos. São palavras que tratam as pessoas todas de forma igual, né? Tratam aquela situação de forma igual. Isso é raro no direito. Geralmente tem uma exceção. Então é difícil a gente ver as palavras ninguém, ou então ver a palavra sempre, sempre vai ser assim. Por isso que eu grifei dessa cor diferente. Então o amarelo é a regra, é a ideia principal do artigo, no caso do inciso, e em azul eu grifei as palavras importantes. Aqui eu grifei tortura, então ninguém tortura. Aqui eu grifei a palavra vedado, porque é uma palavra importante também. Então, palavras importantes que caem em prova, não só o ninguém, o todo, sempre, mas eu tenho outras, como por exemplo, vedado, é proibido. Então, grifa também o vedado, que é uma coisa que cai bastante. Então, aqui eu grifaria de amarelo pensamento, porque é livre a manifestação do pensamento, e de azul, vedado o anonimato. Isso é muito importante aqui. Vou até grifar aqui também. É assegurado os direitos de resposta, além da indenização por dano material, moral ou imagem. E agora nós começamos o inciso 6. A gente foi até o inciso 5, na última aula vamos para o inciso 6. É inviolável. Então, só para relembrar, o artigo 5º caput fala que todos são iguais perante a lei, e ele fala o seguinte, que é garantido aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país, lembrando o entendimento do STF de que não são só os residentes, qualquer estrangeiro que esteja no país tem direito à inviolabilidade. Então, você é inviolável, você não pode violar, você não pode fazer um prejuízo, diminuir o direito das pessoas à vida, à liberdade, igualdade, segurança, propriedade, nos termos seguintes. Então, esse é o caput, é a regra geral, e os incisos vão detalhar essa regra de que são invioláveis esses direitos, que são os direitos fundamentais. Olha aqui, a gente está no título dos direitos e garantias fundamentais. Então, vamos lá, para o artigo 6º. Então, nos seguintes termos, a gente vai proteger aqueles direitos. É assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Olha que eu grifei. Primeiro que eu grifei, nos termos da lei, é uma palavra, uma expressão no caso, né? Também importante que a Constituição traz para a gente. Então, é assegurada a prestação de assistência religiosa. Eu pulei inciso 6, né? Mas agora que eu já estou no 7, eu vou continuar, depois eu volto. Então, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. O que seria isso? Seriam tanto nos hospitais, como também nas prisões, tanto civis como militares. Então, se você está internado em algum lugar, num hospital, num manicômio, numa prisão, você tem direito a ter assistência religiosa. A gente vê nos filmes, né, que os condenados estão lá e o padre vai para realizar uma prece com eles, se eles quiserem. Então, a gente tem assegurado, a nossa Constituição assegura essa assistência religiosa. O inciso 6, que é aqui que eu tinha pulado, é inviolável, não pode ser violada, então, a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, mais uma vez essa expressão, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Então, gente, esse direito aqui, até essa parte garantida, é pleno. A Constituição assegura que a gente vai ter aqui no Brasil liberdade de consciência e de crença. E é assegurado o livre exercício de culto religioso. O que ele está falando só? Que a proteção dos locais de culto e suas liturgias também, então a gente vai ter garantida a proteção da nossa igreja, do centro espírita, do templo budista,
da igreja evangélica, a gente vai ter garantida a proteção desses locais na forma da lei. Então, o que a Constituição está fazendo aqui? A Constituição está dando um comando. Ela está falando assim: legislador, você vai ter que fazer uma lei que proteja os locais de culto e as suas liturgias, tá? Então, eu tô falando que está garantida a proteção a esses locais. Mas como que vai ser protegido? O que significa isso? O que vai ter o governo, o Estado, vai ter que realmente fazer para cumprir essa proteção? O Constituinte delegou para a lei. Ele falou que a lei vai prever isso. Por quê, gente? A Constituição, ela prevê os direitos fundamentais. Não tem como ela prever cada regrinha, cada coisinha exatamente como vai ser feito. Então, muitas das coisas é passado para lei, certo? Então, a lei que vai fazer é um comando constitucional de que tem essa lei. Agora, vamos supor que o meu local de religião foi violado. Então, eu tenho, a Constituição me garante a proteção ao local de culto, mas ela determina que a lei vai determinar como essa proteção vai ser realizada. Mas e se for violado o meu local de culto? E se houver uma invasão de pessoas radicais que são contra a minha religião, entram no meu local de culto e causam violência, furto, alguma coisa assim. E aí? E se essa lei não tivesse sido feita ainda, como é o caso aqui, o que eu vou fazer? Como que eu vou ter esse direito garantido se a Constituição garante, mas ela falou que a minha proteção vai ser estipulada na forma da lei? A gente vai estudar aqui no artigo 5º ainda da Constituição Federal, algo que eles chamam de remédio constitucional. Então, se a Constituição determina que algo vai ser tratado por lei, um direito que ela assegura para a gente, e vai ser tratado por lei, se essa lei não for feita, eu tenho o direito de apresentar, impetrar um mandado de injunção. Injunção a gente vai estudar, tá? Vamos chegar lá. Eu já tô adiantando porque é pertinente com esse na forma da lei. Então, eu tenho uma forma de pedir para o Poder Judiciário, fala assim para o Poder Judiciário: olha, Poder Judiciário, o Constituinte, que é a pessoa que escreveu a Constituição, que aprovou a Constituição, determinou que fosse feita uma lei me protegendo. Essa lei não foi feita. E aí, Poder Judiciário, como que eu vou ser protegido? Você decide. Já que não tem a lei, você decide, que nem aquele programa de televisão antigo. Vai levar essa questão para o Poder Judiciário. Aí, o que o Poder Judiciário vai fazer disso é o que a gente vai estudar no mandado de injunção. Mas é só para vocês saberem que quando a Constituição traz, né, dessa maneira, na forma da lei, e essa lei não é feita, porque quem tem que fazer a lei? O Congresso Nacional. O Congresso Nacional é o poder legislativo, os deputados e senadores, ou então pode ser uma lei de iniciativa do poder executivo, que seria o presidente da República, ou de outros legitimados para propor lei, que a gente vai estudar isso também. Eles têm que fazer essa lei. Ninguém fez, ninguém propôs essa lei, o Congresso não propôs essa lei. Eu vou ter uma medida judiciária, um processo judicial para ser garantido o meu direito fundamental, o direito que a Constituição garantiu para mim. Isso é muito importante, porque, como vocês sabem, nós estamos estudando para o concurso de escrevente do Tribunal de Justiça. Então, tudo que tem a ver com o Poder Judiciário é importante. Por isso que eu já trouxe essa pequena observação de que quando a Constituição traz que algo vai ser tratado por lei e essa lei não é feita, porque a Constituição dá o comando, mas daí a fazer a lei depende das autoridades próprias, né? Se não for feita, a gente vai ter um meio judicial para garantir o direito que a Constituição garante para a gente. Continuando, então, nós lemos que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos. Então, até aqui é pleno, você pode ter liberdade, ter a religião que você quiser, a crença que você quiser, e pregar e realizar o culto religioso que você quiser. Só que na forma da lei, vai ter também uma proteção para esses locais, e a lei vai determinar como esses locais vão ser protegidos, que a gente não tem como saber como vai ser, depende da lei. É assegurada
nos termos da lei, mais uma vez, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Civil e militar. Gente, o que significa isso? Nós temos uma divisão, vamos dizer assim, de pessoas e até de instituições, que são as pessoas civis, que são as pessoas comuns, e as pessoas que são militares. Então, a Constituição qualifica as pessoas que são militares, porque os militares, que são o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, os policiais militares, os bombeiros militares, eles têm um tratamento diferenciado pela Constituição Federal devido ao relevante papel que eles prestam na nossa sociedade e ao poder também. Eles, ao mesmo tempo que vem uma responsabilidade, vem um poder. Então, eles têm um poder e um dever, chama poder-dever. Com esse grande poder-dever dos militares, eles têm regramentos próprios, tanto que os protegem, como que nos protegem do poder deles. Então, por isso que às vezes a Constituição ela vai dividir em órgãos, instituições e pessoas que são civis, que são todos nós, que são as pessoas comuns, e as pessoas que são militares, que pertencem aos quadros, são oficiais da Marinha, Exército, Aeronáutica, Polícia Militar e Bombeiro Militar, certo? Então, aqui está falando o seguinte, que vai ter assistência religiosa nas entidades civis, que são a Santa Casa, a Santa Casa, a Unimed, e também nas militares. Então, se tiver um estabelecimento militar, um hospital militar ou uma prisão militar, em todos esses lugares, tanto civis como militares, teremos assistência religiosa na forma da lei. O que isso significa? Quem vai determinar como isso vai ser feito vai ser a lei. Então, vai ter missa todo domingo, vai ter cada detento ou cada pessoa hospitalizada vai ter direito a chamar o seu próprio, como a gente fala, esqueci o nome, ou o seu padre, né, o líder da sua religião, ou não, vai ser cada semana vão ser pessoas próprias, funcionários públicos, servidores públicos que vão ser concursados, mas que são padres, que são pastores, que são líderes de outras religiões e que vão lá, não sei, é a lei que vai determinar como vai funcionar essa assistência religiosa nos locais de internação coletiva civis e militares. Inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política. Então, até aqui, vamos lá. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política. Vou dar um exemplo, gente. A Constituição ela garante o dever da administração pública de fazer concurso público para selecionar os servidores. É um poder de fazer concurso público e um dever. E todos nós temos direitos estabelecidos, a gente vai estudar isso também, os requisitos próprios do concurso, todos nós temos direito a prestar o concurso. Mas tem algumas religiões, por exemplo, os adventistas do sétimo dia, se eu não me engano, que eles, das 18 horas da sexta-feira às 18 horas do sábado, eles ficam em oração, eles não podem trabalhar, estudar, fazer nenhuma das atividades, né? Como Deus criou o universo, segundo a Bíblia, em 7 dias e descansou no sétimo dia, que é o sábado, eles também se recolhem no sábado. E por isso, vamos dizer que vai ocorrer um concurso, ou alguma outra religião tem concurso no domingo também, enfim, é irrelevante. Vai ocorrer um concurso público no sábado. E eu sou adventista do sétimo dia. Eu vou ser privada do meu direito de fazer concurso devido à minha crença religiosa? Não. A Constituição Federal fala que não. Aí, o que a Constituição fala para isso? Olha uma palavrinha que eu grifei aqui de vermelho. É o salvo. Olha a exceção. Salvo, então, olha, ninguém vai ser privado de direitos por motivo de crença, salvo, com exceção, se essa pessoa
invocar a crença dela para eximir-se de obrigação legal. O que é eximir-se? É deixar de cumprir, é não fazer uma obrigação legal que é a todos imposta e recusar-se a cumprir uma prestação alternativa fixada em lei. Então, é o princípio da legalidade. Tem uma lei que determina que todos devem fazer uma certa obrigação. Vou dar um exemplo: o serviço militar obrigatório, aqueles que fazem 18 anos, aos homens que fazem 18 anos, eles podem ser convocados para ficar um ano, né, no tiro de guerra, prestando serviço militar obrigatório, ou eles podem ser dispensados. Vamos dizer que uma pessoa que tem uma religião que ela não pode trabalhar no sábado, no domingo, ela está prestando serviço militar obrigatório e ela tem que fazer um plantão no sábado. Aí, como ela não pode trabalhar no sábado, o superior hierárquico dessa pessoa fala assim, bom, então você vai fazer uma prestação alternativa. A lei diz aqui que como os testemunhas de Jeová não podem, não, perdão, os adventistas de sétimo dia, né? Eu não me lembro, eu acho que os testemunhos de Jeová também não podem trabalhar no sábado. Ao invés de você prestar o, o seu plantão aqui no sábado, você vai prestar na segunda-feira e a cada 4 semanas na quarta. Aí ele fala assim, não, mas eu também não posso, segunda também não posso, quarta, eu tenho outras coisas, não quero prestar, não quero fazer esse plantão. Aí não, aí ele não pode alegar se ele alegou um motivo religioso. A lei garantiu que ele fizesse de outro modo para que seja respeitada. Aí ele também se recusa a cumprir desse outro modo, que vamos dizer assim, que não ofenda a religião dele, esse outro modo, né, uma prestação alternativa, que seja de acordo com a crença religiosa, aí sim, aí ele pode ser privado de direitos, sim, se essa pessoa se recusar a prestar a prestar a obrigação legal que a todos é imposta de forma alternativa. Vamos para o inciso 9. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Gente, esse artigo a gente ouve falar bastante. É a famosa liberdade de expressão. Então, no Brasil, a gente fala bastante. Eu falo o que eu quiser, porque eu sou livre, aqui tem a liberdade de expressão. Se eu quiser falar mal do presidente, bem do presidente e qualquer coisa do tipo, eu posso, porque aqui no Brasil nós temos a liberdade de expressão, independentemente de censura ou licença. Censura não pode ser proibido que eu fale certa coisa, e não pode também ter licença, por exemplo, para eu poder me manifestar, eu preciso de uma autorização do Estado. Então, eu tenho que ir lá pedir uma licença e o Estado me dá uma licença para eu me expressar. Claro que não. Aqui vigora o princípio da liberdade de expressão. Mas conforme vocês vão ver do artigo subsequente, lembre-se, o nosso direito acaba quando termina o direito do outro. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Então, gente, apesar de eu ter livre expressão, eu não posso, na minha livre expressão, ofender a intimidade de alguma outra pessoa, a vida privada, a privacidade daquela pessoa, a honra. Então, quando eu faço expressões ofensivas ou faço acusações falsas sobre aquela pessoa, e a imagem, eu vou denegrir aquela pessoa perante outras pessoas. Se eu fizer isso, apesar de eu ter liberdade de expressão, se aquela pessoa que foi ofendida provar que houve uma ofensa, eu vou ter que pagar pelo dano que eu causei a ela. Essa indenização é dinheiro, né? Eu vou ter que pagar, mas também eu posso ter uma obrigação de fazer. Por exemplo, se eu coloquei na minha página do Facebook
ofensas mentirosas, calúnias sobre uma pessoa, eu posso ter uma obrigação de fazer, o juiz me condena na obrigação de fazer, de retirar aquela publicação que contém esses fatos mentirosos e inverídicos sobre aquela pessoa. Inciso 11. Esse também é bastante falado na mídia. A casa é asilo inviolável do indivíduo, lar docilar. Ninguém, ó, ninguém aqui, lembra palavras importantes que não costuma aparecer, a gente grifa. Vamos grifar aqui, ninguém. Um saco, né? Mais fácil. Ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador. Então, ó, a gente não pode penetrar se você não tiver consentimento do morador. Então, a casa é o nosso asilo inviolável. Ninguém pode violar a nossa casa, ninguém pode entrar na nossa casa sem o nosso consentimento. Agora vamos ao salvo. Ao salvo, a exceção. Lembra? A gente grifa também as exceções. Salvo em caso de flagrante delito ou desastre. Vou fazer aqui de maneira separada. Então, quais são os casos que a gente pode violar a casa do outro? A gente tem aqui flagrante delito ou desastre, prestar socorro ou durante o dia por determinação judicial. Então, eu posso entrar sim na casa de alguém se eu vi um flagrante delito, por exemplo, eu estou passando na casa de alguém e eu ouço tiros, ou eu ouço uma mulher e um homem brigando e me parece que esse homem está aplicando violência, batendo nessa mulher. Eu tô ouvindo o barulho de que a moça parando, pedindo para parar, e a pessoa que tá lá dentro machucando ela. O que que eu posso fazer? Eu posso entrar. É um flagrante delito, então eu posso entrar, ou eu posso chamar a polícia e a polícia entra, porque a polícia viu que tem um delito, ou eu mesmo posso entrar. Ou desastre. Ah, tá tendo uma eu tô numa área de alagamento, tá tendo um alagamento, tá tendo um desastre. Eu tô ouvindo que tem uma criança lá dentro, um cachorrinho lá dentro. Eu vou e entro naquela casa para salvar ou até para me salvar. Tá tendo um desastre, alguma coisa na rua, uma enxurrada na calçada que vai me levar. Eu entro na casa da pessoa para me salvar, é um desastre. Para prestar socorro, então, tanto o flagrante delito como aqui para prestar socorro, o flagrante delito eu falei se a pessoa está sendo machucada, mas pode ser por outros motivos esse delito, né? Mas, por exemplo, para prestar socorro, tem alguém gritando, ou eu passo e eu vejo da janela a pessoa caída, parece que ela está desmaiada, eu vou prestar socorro para ela. Ou o SAMU, pode entrar na casa da pessoa. Ou então, durante o dia, por determinação judicial. Gente, olhem as exceções. Flagrante delito, desastre e prestar socorro é a qualquer hora do dia. É de dia ou de noite, faça chuva ou faça sol, meia-noite, 1 hora da manhã. Se eu tô vendo que tá acontecendo um crime lá dentro, se eu tô vendo que tem alguém precisando de socorro, eu posso entrar, violar o domicílio dessa pessoa. Agora, por determinação judicial, eu vim cumprir aqui um mandado judicial para eu vou revistar a sua casa. Tem que ser durante o dia. Eu vim aqui para te prender. Eu tô procurando o fulano de tal, eu fiquei sabendo que ele tá escondido nessa casa, eu vou entrar aqui para ver onde ele está. Porque todas essas aqui, gente, lembra, é sem o consentimento. Sem o consentimento do morador. Então, sem o consentimento, eu posso entrar nessas hipóteses, sendo que a única exigência de ser de dia é se for para cumprir uma determinação judicial. Agora, por exemplo, isso é sem o consentimento. Eu tô, eu sou oficial de justiça, aí eu tenho uma determinação judicial para cumprir um mandado para penhorar os bens de uma pessoa. Eu não encontro lá de dia, eu não encontro. Eu vou lá à noite e falo: senhora, eu sou oficial de justiça, eu vim aqui para penhorar seus bens, para verificar o que a senhora tem de valor, para poder penhorar para o processo, que a senhora tem uma dívida. Eu posso entrar?
A senhora me autoriza a entrar? Autorizo, tudo bem, o senhor pode entrar. Tudo bem, teve o consentimento, então não tem problema que foi à noite. Isso não acontece porque os atos processuais, eles são praticados até certo horário, né? Mas poderia acontecer. Então, gente, isso é sem o consentimento. A gente está invadindo o domicílio de alguém. A gente pode invadir de dia ou de noite, se tiver flagrante delito, desastre ou para prestar socorro. Seja uma pessoa física, seja a polícia, seja o bombeiro, seja o SAMU. Ou de dia, a gente pode entrar, aí no caso por determinação judicial, provavelmente vai ser a polícia, aí tem que ser de dia, tá? Então essas são as hipóteses em que pode haver a invasão, inviolabilidade da casa da pessoa. Mas, em regra, ninguém pode entrar na casa de ninguém sem consentimento. Inciso 12. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Desculpa, gente. Eu tomei água e engasguei. Desculpa. Bom, então, gente, aqui é inviolável. Mais uma vez, é uma coisa que não pode ser violada. O sigilo da nossa correspondência, então, a nossa correspondência tem sigilo, as nossas comunicações telegráficas de dados e comunicações telefônicas. Tudo isso tem sigilo e não pode ser violado esse nosso sigilo, salvo, vamos grifar de vermelho, no último caso, por ordem judicial, ó. Então, por ordem judicial, quando que a gente vai poder violar o sigilo? Por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer. Então, mais uma vez, o Constituinte determinou que quem vai fazer as hipóteses e a forma como pode haver a quebra do sigilo é a lei. Ele passou. Só que aqui foi uma reserva legal, o Constituinte chama reserva legal, quando ele passa para a lei. Foi uma restrição que a Constituição fez a esse direito, que garante o sigilo, mas tem uma restrição, que a lei pode prever os casos que esse sigilo pode ser quebrado. Essa restrição legal, ela é qualificada. Por quê? Porque o Constituinte falou para quê? Só se for para investigação criminal ou instrução processual penal. Olha que interessante. Eu posso quebrar o sigilo num processo trabalhista? Em tese, não. Eu posso quebrar o sigilo das comunicações telefônicas, colocar um grampo para uma pessoa que está me devendo, eu estou fazendo um processo civil contra ela, civil, não é penal. Lembra que a gente falou a diferença, né? Penal é crime, civil são todas as outras coisas. Eu estou processando a pessoa porque ela me deve dinheiro. A justiça pode autorizar um grampo no telefone dela, romper o direito de inviolabilidade da intimidade dela, do sigilo das comunicações telefônicas dela? Não, não pode. É só para investigação criminal ou instrução processual penal. Então, a lei vai fazer as hipóteses, sendo dentro dessas hipóteses de investigação de um crime, tá? Ou é uma investigação, se é uma investigação, gente, são duas, olha que são duas coisas diferentes. A investigação criminal é feita pela polícia. A polícia está averiguando se tem o crime. A instrução processual penal, a polícia já averigou, ou por outra maneira, e já está tendo um processo judicial que está processando aquela pessoa para verificar se ela cometeu o crime, tá? Então, nessas duas hipóteses, a lei pode permitir, segundo o texto expresso da Constituição Federal, só das comunicações telefônicas. Então, as comunicações telefônicas podem ter quebra de sigilo. Só que, gente, na prática, o Supremo também
entende que pode haver quebra de sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas e de dados, se for no caso também de previsão em lei e também por suspeita de crime. Então, apesar do artigo da Constituição falar das comunicações telefônicas, o entendimento é que nos outros casos também pode haver. Por exemplo, o Correio tem uma lei, a Lei dos Correios, que diz que se eles acreditarem que aquela carta é fruto de um crime, tá praticando um crime com aquela carta, por exemplo, um pacote que vem drogas, não sei, eles estão desconfiados que tem drogas, eles podem abrir? Podem, mas seguindo os requisitos da lei, que no caso fala que tem que chamar a pessoa que enviou o pacote, ela tem que estar na presença de testemunhas e ela tem que ter uma ordem judicial. Então, ela avisa o juiz autoriza a abrir aquele pacote, chama a pessoa e abre o pacote na frente daquela pessoa, para não correr o risco de haver fraude, incriminação, certo? Mas lembrem-se, o texto literal da Constituição Federal fala que é inviolável o sigilo da correspondência, das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, sendo que pela Constituição a lei só pode estabelecer exceções, que seria a possibilidade de quebra do sigilo das comunicações telefônicas, e para instrução de uma investigação ou de um processo penal. Bom, vamos para o próximo. É livre, agora vai mudar totalmente de assunto. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendida às qualificações profissionais que a lei estabelecer. Então, o que ele está falando aqui? Que, vamos mais uma vez grifar a lei, que mais uma vez é uma expressão importante. É livre o exercício de qualquer trabalho ou profissão. Então, é a liberdade de trabalho, liberdade de ofício. Qualquer pessoa pode executar qualquer trabalho, ou qualquer ofício, ou qualquer profissão, salvo as não fala salvo, gente, mas ele fala assim: você pode fazer. Só que se a lei estabelecer qualificações, você vai ter que cumprir essas qualificações. Exemplos de qualificações que a lei pode prever para um trabalho. Advogado. O advogado tem que passar no exame da OAB, que é uma qualificação exigida por lei para poder exercer a profissão de advogado. Então, ó, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Para você ser engenheiro mecânico, você precisa fazer uma faculdade de engenharia mecânica e ser inscrito no CREA, que é o Conselho de Engenharia e Arquitetura. Se você quer ser jornalista, você isso já é uma coisa que a Constituição Federal Constituição Federal não, perdão, que o STF reconhece que a profissão de jornalista não precisa ter diploma de nível superior. Então, gente, é assim, você pode exercer qualquer ofício ou profissão, só que se a lei estabelecer que você tem que atender algumas qualificações, essa lei é válida. A lei pode restringir o ofício, a profissão, a certos requisitos, não tem problema, mas fora esses requisitos, por exemplo, não tem nenhuma lei que fale do carpinteiro. Então, qualquer pessoa pode ser carpinteiro, qualquer pessoa pode se dizer, ir lá, colocar uma plaquinha, sou carpinteiro, e exercer essa profissão, tá? Mas se aquela profissão específica, a lei determinar qualificação, aí tem que ser seguida. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte. Olha, essa daqui é também um artigo muito importante. Gente, como aqui são os princípios, perdão, os direitos fundamentais do nosso país, todos os artigos são importantes, porque são as bases das nossas leis, são os fundamentos da nossa sociedade. Aqui é o acesso à informação. Então, a gente tem que ter direito à informação, a ter acesso à informação. E é resguardado o sigilo da fonte. Então, por exemplo, o jornalista que recebe uma matéria, recebe uma dica de alguém de dentro, de uma empresa, de um órgão, alguma coisa assim, sobre algo, ele pode guardar o sigilo da fonte dele. Aí vocês falam assim, tá,
Mas e aquela vedação ao anonimato? Como que pode ter sigilo da fonte se tem anonimato? Gente, as regras da Constituição nunca vão ser é, contraditórias, elas têm que ter uma harmonia. É que é assim, quem que não pode ser anônimo? O jornalista. O jornalista que foi lá, escreveu, ele se responsabiliza pelo que ele escreveu. Se ele se responsabiliza, ele não vai ser anônimo, mas ele pode guardar o sigilo da fonte dele, como ele obteve aquela informação. Porque ele está se responsabilizando. Se ele causar algum dano com aquela informação, é ele que vai ter que pagar. Então, não tem problema a vedação ao anonimato com o sigilo da fonte, não são coisas contraditórias, tá? Se alguém não entender isso, depois me fala. Então, ó, é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional, que é o caso do jornalista, né? Se ele precisa manter sigilo, por exemplo, gente, muito acontece isso. Políticos que têm denúncias de assessores, que o assessor vê um documento, vê que está tendo corrupção, ele tira a cópia daquele documento e manda para o jornalista, mas ele não quer ser demitido, tal. Então ele para ajudar o interesse público, ele revela para o jornalista, mas ele quer se manter em anonimato. Mas quem que é que vai divulgar a informação e que não pode ser anônimo? O jornalista. 15. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz. Olha só, livre a locomoção no Brasil, no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Então, gente, qualquer pessoa pode entrar, permanecer aqui no território nacional ou sair daqui com os seus bens. Por que que fala nos termos da lei, primeiro? Porque a lei pode ter algumas restrições, por exemplo, para você entrar aqui no Brasil, você pode passar, se você é estrangeiro, você pode ter que passar por alguns requisitos, preencher alguns requisitos, alguns formulários. Se você quer levar bens embora, você pode ter que pagar algum imposto, alguma taxa, se for alguma coisa que você está vendendo para outra pessoa, você está exportando. Ou então, se você quer levar um bem daqui, talvez você tenha que mostrar nota fiscal, comprovar a procedência, para mostrar, ou que você está trazendo um bem para cá, que você não está contrabandeando. Então, nos termos da lei, é para proteger essas situações. E por que em tempo de paz? Então, assim, se cair uma questão assim no TJ, o direito de locomoção é livre a locomoção no território nacional em qualquer circunstância, tá certo? É livre a locomoção no território nacional em qualquer circunstância. Não, está errado. É livre em tempo de paz. Porque se o Brasil estiver em guerra, tá? Então, se o Brasil estiver em guerra, pode ser esse direito de locomoção pode ser restringido. Então, eu não vou ter mais direito de ir e vir pelo país se o meu país estiver em guerra, por exemplo. Por isso que ele deixa claro que é livre a locomoção em tempo de paz. E também deixa claro que é nos termos da lei. Então, a lei pode colocar requisitos para exercer esse direito, tá? Uma curiosidade que algumas pessoas podem ter é sobre o pedágio. O pedágio, então, é válido? Ele é constitucional? Se a lei fala que é livre a locomoção? Sim, o pedágio é válido, já foi julgado pelo STF que ele é constitucional. E assim, porque você não pode ter sua locomoção impedida. Se você chega num pedágio e esse pedágio você não tem dinheiro para pagar ou você não quer pagar, eles não podem te impedir de passar. Só que aí você dá o seu CPF, o seu nome completo, o seu endereço, eles vão fazer um boleto e enviar para sua residência, mas eles têm que te deixar passar, tá? Você tem a livre locomoção, então esse direito é respeitado, mas a lei colocou, tem a possibilidade de cobrança de pedágio para conservação das estradas. Aí, se você não pagar, você que se entenda na justiça se você acha que não é devido esse valor. Mas você não tem a sua locomoção restringida. Você pode passar. E aí você recebe a sua conta, recebe o boletim lá na sua casa.
certo? Gente, então o que eu tinha para falar para vocês hoje era isso, até o inciso 15. Lembrando que esse artigo 5º da Constituição Federal, ele tem mais de 70 incisos, quer ver? Vamos ver aqui. Ele tem 78 incisos e 4 parágrafos. Vai demorar um pouquinho no início para eu explicar para vocês as peculiaridades de cada inciso, mas depois vocês vão ler rapidinho. Aí a leitura que vocês fizerem, já em posse dessas informações, vai ser mais rápida. Mas eu acho necessário começar com esse estudo mais pormenorizado de cada inciso, porque entendendo é muito mais fácil de acertar questões na hora da prova. Mas agora eu gostaria que vocês continuassem lendo, leiam esses incisos que a gente estudou até agora. Se puderem, leiam os outros também, vão marcando as dúvidas de vocês. Quanto mais vocês lerem antes da prova, maior a chance de êxito, já que, como eu falei para vocês no Tribunal de Justiça, eles cobram exatamente o texto da Constituição Federal e das leis, certo? Então, por hoje é só. Muito obrigada por vocês estarem acompanhando, me acompanhando aqui, pela confiança e bons estudos. Até a próxima, gente!